Aprendemos muito bem a reconhecer e avaliar esse paciente. Daqui para frente, eu quero te ensinar a tratar esse paciente e então executar muito bem a técnica. Vamos lá, vamos entrar agora nas estratégias operativas. Quando falamos de estratégias operativas, nós precisamos entender que existem 4 delas. Ou seja, os nossos pacientes estão classificados em 4 tipos. Esses tipos são tipos onde nós vamos ter uma presença de um bom tônus, de uma boa elasticidade, mas uma presença de gordura, aonde nós vamos ter uma leve elasticidade, ou seja, já iniciando uma transição entre frouxidão e flacidez e gordura, e processos aonde nós vamos estar falando de frouxidão, flacidez, de gordura. Basicamente, a lipoaspiração ela está inserida em 2 tipos. Esse é o tipo 1. Basicamente, é a grande maioria dos casos onde nós vamos indicar a lipoaspiração. O tipo 1 geralmente são pacientes mais jovens, que apresentam uma boa elasticidade de pele, que apresentam um bom tom, uma boa qualidade dessa pele. Ele vai ter uma presença de gordura nessa região, né? E então a nossa abordagem clínica é basicamente a lipoaspiração. O que vai determinar é a região aonde nós vamos lipar aquela área para que a gente então consiga aquelas deiscências de luz e sombra. E olha só, quando nós conseguimos entender muito bem isso, esse é um resultado de 90 dias de pós-operatório. Então veja como a gente conseguiu realmente emagrecer essa paciente, trazendo características de um pescoço belo, né? Delineamento entre face e pescoço. Nessa outra vista, veja só, a gente consegue entender melhor. Delineamento entre face e pescoço, presença de mento, ângulo mento, né, cervical. Então, a gente consegue então entregar bons resultados. Agora, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Eu consegui um bom delineamento entre face e pescoço, mas caberia nessa paciente então um refinamento, talvez até melhorar um pouquinho mais essa linha. E aí é onde entra as outras abordagens clínicas de refinamento. E ao mesmo tempo, eu quero que vocês entendam, porque essa paciente foi uma paciente que me buscou no meu consultório para justamente fazer um preenchimento de mandíbula. Agora pensa comigo, o quanto que eu deformaria essa paciente aplicando inúmeros ml de preenchedores para conseguir atingir um resultado de delineamento entre face e pescoço e outro, mais importante, sem naturalidade. E o intuito aqui é a gente trabalhar com a própria estrutura anatômica do nosso paciente. Ela nos entrega o resultado que é mais belo. Afinal, naturalidade é aquilo que vai ter mudança, mas que não é percebido pela outra pessoa. E aí sim, realmente estamos entregando os resultados naturais. Então, dessa forma, agora eu tenho uma condição muito mais favorável para poder trabalhar realmente com um processo de refinamento e acabamento. Isso é o tipo 1. Mas também temos o tipo 2, caracterizado como geralmente pacientes já um pouco mais acima dos 30 anos, que apresentam já um grau mais ou menos de obesidade, geralmente apresenta, devido ao peso realmente dessa região, uma certa frouxidão anterior, tá? E dessa forma a gente pode ter uma transição. Por quê? Porque eu tenho um grande volume nessa estrutura, que me dá, logicamente, pelo peso facial, um certo peso, uma certa frouxidão naquela estrutura, mas ao mesmo tempo eu tenho um paciente jovem. É um paciente que ainda não está numa característica onde existe uma necessidade de tratar aquela flacidez, porque ainda ela não tem essa flacidez muito exacerbada. Dessa forma, eu posso simplesmente avaliar, baseado na expectativa do meu paciente, qual é o desejo dele e então tomar a atitude de somente fazer a lipoaspiração ou então buscar mais uma abordagem caso haja necessidade pós-lipoaspiração. Então esse aqui é basicamente o tipo 2. Esse caso, ele foi tratado somente com a lipoaspiração. E aí eu quero mostrar para vocês como a técnica ela é eficaz na entrega do resultado. Então veja só, essa paciente com 90 dias, olha o emagrecimento que realmente foi possível ser atingido na mesma paciente, né? Sem precisar de uma abordagem anterior. Aí você me fala, mas olha, ela ainda tem aqui uma presença de uma gordura. Lógico, ela existe uma necessidade de outros procedimentos. E é então onde vai ser trabalhado depois. Mas a condição que eu tenho facial para ser trabalhado, basicamente em leveza, é muito melhor.
E um outro ponto que é importante, não é só também a questão de idade percebida. Lógico, essa paciente pareceu agora muito mais jovem realmente, mas também temos um outro fator aqui, a percepção de peso. Ao final, essa paciente ela não emagreceu, mas o fato de nós termos tirado realmente esse peso facial dela tornou essa paciente com uma característica de uma paciente mais magra. E falo isso porque eu peso todos os meus pacientes. E isso é importante na sua prática clínica. Essa paciente, ela não emagreceu, mas tivemos sim realmente uma característica de peso. Por quê? Pela diminuição realmente do volume cervical. Nessa outra imagem, vocês já conseguem olhar realmente a divisão entre face e pescoço. E olha só na vista realmente de perfil, como realmente conseguimos uma boa diminuição desse volume. Então a lipoaspiração ela está restrita a esses dois tipos de indicação. Daqui para frente, aí já é um outro assunto, aonde eu te espero, você que ainda não faz lipo, mas que você possa progredir e chegar nesse próximo nível também, para que eu possa te ajudar ainda mais na entrega dos seus resultados.